em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 386. Eu sou Rafael Arinelli e busque o que existe e não o que quer que exista. Aqui é o Henrique Risato e tenho uma detetive nova no escritório do Sherlock Holmes. No escritório azul do Sherlock Holmes. Eu sou Daniel Cury e não precisa ser um Sherlock Holmes pra saber que você tá ficando velho. Pois é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 386 para bater um papo sobre o novo filme que chegou aí, né, à Netflix, o filme Enola Holmes, filme aí que vai contar uma história paralela ao famoso detetive inglês e tal. A gente vai discutir um pouco desse filme aqui, lembrando você só duas coisinhas aqui, né, antes da gente começar nosso papo. A primeira é que teremos spoilers, né, então o filme está disponível na Netflix, para quem tiver Netflix vale a pena ir lá assistir, e também, né, é importante a gente lembrar que não estamos mais dando notas, né, para filmes. A gente fez isso durante muitos anos, então agora é importante a gente ressaltar isso, porque afinal de contas agora a nossa ideia é só discutir sobre o filme sem aquela preocupação de dar nota para mais, para menos e tal. Como o Dani bem disse no último podcast, a ideia é não quantificar a arte. Eu acho que ficou bonito isso, né, Dani? Ficou. Eu falei, ficou bonito. Né? Em homenagem ao último podcast, a nota foi pro diabo. Pois é. E hoje aqui para bater esse papo estamos aqui com o Henrique Risato, que veio lá do Geração M, né? É aqui, né, um dos criadores também do podcast Cinemação, esteve aqui com a gente desde o primeiro episódio. O Henriquinho que esteve aqui no último episódio 381, quando a gente falou sobre o futuro da DC no cinema, volta agora para falar sobre Enola Holmes e desvendar um pouquinho, né, do que esse filme trouxe pra gente. Então, Henriquinho, seja bem-vindo novamente aqui ao Cinemação. Eu sei que você é um cara muito ocupado agora que você é host de podcast, mas é sempre bom ter você aqui. Ah, cara, brigadão. Dá muito trabalho cuidar lá do Xaxim no Geração M. Mas fico feliz toda vez que eu volto pra casa, de onde nunca saí, na verdade, né? E convidar o pessoal também pra ir lá me ouvir, eu e o Xaxim, quinzenalmente, às segundas-feiras. O Geração M, o último capítulo que saiu agora, segunda-feira. A gente ficou falando de alguns shows lá do MTV ao vivo, ficou bem da hora. Tem eu cantando bastante, mas mesmo assim, a edição ficou espetacular. Ficou, inclusive tem uma amostra lá, porque o Henrique, quando grava podcast de músicas assim, ele canta bastante durante o podcast. Às vezes ele inclusive imita o som de introdução da música, da bateria, da guitarra, e aí a gente tem ali uma comparação, né, da imitação do Henrique com o som verdadeiro, que é perceptível como é uma coisa muito próxima, né, Henriquinho? Eu sou merecedor do Oscar de melhor sonoplastia, mixagem de som. Henriquinho Beatbox. Pois é. Muito bem, meus amigos, vamos bater esse papo então sobre esse filme, né? Lembrando novamente que vamos dar spoiler, mas logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora daquela interação que a gente tem aqui com vocês, ouvintes, né, que tem acompanhado a gente aqui no podcast do Cinemação durante tanto tempo
e é muito gostoso, né, ter esse momento aqui de troca. Então, você que tá aí, você que viu o filme, você que quer mandar seu comentário, o que você achou do filme, o que você achou do que a gente falou, ou não, você quer mandar comentários sobre o Cinemação, né, quer mandar críticas, elogios pra gente aqui sobre o trabalho que a gente tem feito, manda seu e-mail para contato@cinemação.com. Esse é o e-mail direto que, ao escrever, né, vai chegar aqui para mim e pro Dani, e você também tem a possibilidade de ir no nosso site, o cinemação.com, porque é lá que se concentra tudo que a gente produz durante a semana para vocês. Lembrando, né, a gente não é só um podcast, a gente tem um site de cinema há 10 anos e é lá que a gente publica trailer, a gente publica artigos, publicamos também análises, né, de séries, filmes e tal. Tem muita coisa legal explicando o cinema, então é demais quando vocês nos dão também esse page view, né, que ajuda tanto a gente. Agora, se você só acompanha o Cinemação, um podcast do Cinemação, você pode acompanhar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no YouTube, no SoundCloud, a gente está em tudo. Lembrando que o Spotify, você pode seguir a gente, seguindo a gente, você toda vez que tiver um episódio novo, você fica vendo lá, você, né, acaba sendo notificado por isso. E no iTunes especificamente, se você der pra gente lá uma classificação, a gente acaba sendo apresentado para mais pessoas. Então é muito importante também que a gente tenha essa troca também nas plataformas de podcast, né? Porque isso ajuda a gente a crescer. Aliás, eu falei pro Dani esses dias, né, Dani? A gente está entre os 40 maiores podcasts de cinemas do Brasil, Dani. Sim, não, a gente já figurou antes, então é sempre bom aparecer lá. Sim. Significa que a galera tá curtindo, significa que a galera tá ouvindo e dando like. Dando like, fazendo isso. Exatamente. Então vai lá, visita a gente no cinemação.com e manda seu comentário pra gente. Lembrando que você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, contribuindo com valores que podem ir de R$1 a muito mais, dependendo do quanto você puder contribuir e do quanto você achar que a gente merece. Então, entra lá no cinemação.com/contribua ou clica no botão contribua lá na página do Cinemação, escolhe uma plataforma que você preferir, tem várias opções, e aí você pode contribuir com a gente mensalmente. Fazendo isso, você vai participar do nosso grupo no WhatsApp, do nosso grupo no Facebook, e você vai receber presente todo ano da gente. A gente manda vários brindes para as pessoas, para a galera que colabora com a gente, além de, claro, poder até anunciar produtos e serviços aqui no podcast, dependendo do valor, é claro. Então seja um patrão ou uma patroa do Cinemação e vai lá no Contribua. E 2 recadinhos rápidos para vocês aqui antes da gente ler os comentários, né? O primeiro é que estamos no Telegram, já faz um tempinho que a gente tá lá, hoje somos mais de 150 pessoas juntas lá no Telegram, e é lá onde a gente fica mandando notícia para vocês. Então a gente faz uma espécie de curadoria, né, do que tá saindo dentro do site do Cinemação, e aí a gente publica lá para que você possa ler, para que você possa saber o que tá saindo e tal, e ficar mais inteirado das coisas que estão acontecendo. Então vai lá no Telegram e procura por Cinemação e você vai achar a gente. Agora, outra maneira também é no post desse podcast tem um link que vai direto pro grupo do Telegram. Então é só você clicar e você vai cair lá. E o outro recadinho que a gente tem que dar aqui para vocês é que o nosso companheiro aqui, né, o Topázio Cinemas, está de portas abertas, não é isso, Dani? Exatamente, o Topázio Cinemas, que fica na cidade de Indaiatuba, ele tem uma programação super diversificada de filmes, né, para todos os gostos, tá com uma programação um pouco diferente, porque você sabe que a gente tá num processo de adaptação, né, tá seguindo, obviamente, todos os protocolos aí de reabertura, e é o nosso parceiro, que a gente sempre vai ter muito orgulho de anunciar aqui. Então, se você estiver no interior de São Paulo, quiser pegar um cineminha, vai pro Topázio Cinemas, que você vai adorar. É lá em Indaiatuba, no Polo Shopping e no Shopping Jaraguá. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, né? Temos aqui o Alexandre Rodrigues Assunção, que é o nosso campeão de mandar comentários. E Alexandre, não pare, hein? Quero ver você bater o recorde de eu comentei em absolutamente todos os podcasts do Cinemação em 2020. É a meta.
E aí ele mandou um comentário pra gente no podcast 385, quando a gente falou sobre O Diabo de Cada Dia. E olha que comentário legal. E isso fica inclusive aí de recomendação pra você que tá ouvindo esse podcast. Por quê? O Alexandre falou o seguinte: Cinemação, o podcast nosso de cada dia. Não assisti ao filme deste episódio, portanto, fico devendo meu comentário sobre ele. Tá aí, esse é o melhor comentário. O cara entrou, viu que a gente publicou o episódio, não assistiu o filme, ele pulou esse episódio, mas mandou comentário. Quer coisa melhor do que isso? E aí ele continua. Sobre a avaliação, as notas sobre o filme, né, que a gente agora tá abolindo isso aqui, eu não vejo uma obrigação de fazer isso. Aliás, ouvir as palavras de vocês, dos seus ilustres convidados, dispensa qualquer ponderação quantitativa sobre as obras comentadas. Afinal, diálogos inteligentes são pequenas joias em um deserto de palavras preconcebidas e de clichês oportunistas que se ouve hoje em dia. Vivemos entre papagaios de retórica pronta e pobre, infelizmente. No mais, continue assim. Ouço vocês por um diferencial. Aqui se permite pensar e expressar nos comentários o resultado dessa brilhante dialética estabelecida entre vocês e nós, ouvintes deste ilustre podcast. Estou em um oásis, no meio do deserto de conteúdos escassos e de qualidade duvidosa. Parabéns pela qualidade que dispensa qualquer avaliação. Cara, como agradecer um comentário desse, Dani? Como? Não tem, só lendo sempre que puder, é o que a gente faz e agradecendo aqui. Exatamente. Eu tenho aqui um comentário super legal do Leonardo Gama, que foi lá no Twitter. Então, assim, você não quer entrar no site pra comentar, você entra no Twitter, comenta, marca a gente também lê aqui. Ele comentou, respondendo, né, a um post nosso, e ele comentou assim, ó, continuo minha maratona, porque ele tá maratonando todos os episódios, né, e ele citou o podcast 218, a imagem do Logan, né, o podcast 218 que a gente falou do filme Logan, e ele falou assim, ó, fiquei triste nesse do Logan, achei que seria uma unanimidade, mas não foi. Rafael Arinelli não me decepcionou, Daniel Cury me desapontou, mas como considero vocês amigos sem saber, a gente perdoa e segue a amizade. Tô brincando, abraços. E depois ele reforça que ele tava brincando, e aí ele fala pra mim, né? Falou pra mim, você só deu 4 claquetes em vez de dar 5. Como assim? Né? Ele ficou indignado que eu não dei 5 claquetes pro Logan. Uhum. Mas tudo bem, porque agora não tem mais nota, então tá tudo bom. Now, where to begin? The first thing you need to know is that my mother named me Enola. She insisted on it, in fact. Enola. I know it's an unusual name, but my mother is rather a fan of word games. On your marks, get set, go. And Enola spelled backwards reads, well, alone. Chegava à Netflix no dia 23 de setembro de 2020 o filme Enola Holmes, esse filme aí que é baseado, né, no livro Os Mistérios de Enola Holmes, o caso do Marquês Desaparecido. Temos aí no elenco, né, a Millie Bobby Brown, o Henry Cavill, Helena Bonham Carter. É um filme dirigido pelo Henry Bradbeer, nomes conhecidos, né, no meio do entretenimento e tudo mais. E esse filme, ele vem contar a história justamente da Enola Holmes, que é a irmã mais nova do Sherlock Holmes e do Mycroft. Mycroft. Mas... Cara, eu também sempre penso Microsoft, assim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não! Nossa, eu leio. Nossa, nunca. Todas as vezes que eu vi o nome dele lá, eu pensava, Microsoft. Todas. Pois é, mas é o Mycroft, que um belo dia, né, a Enola acorda ali e tal, e ela se vê sem a mãe desaparece. E aí, pra tentar descobrir o que aconteceu com a mãe, ela precisa sair de casa e tentar desvendar esse mistério. Vamos lá, Dani, então. Filme aí recente, Netflix, com nomes aí de ex-Homem de Aço, atual ou ex, não sei, Stranger Things e tal, mas quem mais compõe aí a ficha técnica desse filme
Enola Holmes? Bom, o filme é dirigido pelo Harry Brad Beer. O Harry Brad Beer, ele vem muito da TV, né? Ele fez Killing Eve, que é uma série super elogiada, fez The Hour e ganhou o Emmy pelo Fleabag, né? Exato. E quem viu Fleabag vai entender um pouco do que tem no Enola Holmes, dessa quebra da quarta parede, dela falar com a câmera pra gente que tá assistindo e tal. Dirigiu o Fleabag, que é considerado por muita gente o melhor, e foi considerado pelo Emmy, inclusive, o melhor série de 2019, né? Ganhou o Emmy de 2019. O roteiro é do Jack Thorne. O Jack Thorne fez o roteiro do Extraordinário, do novo filme do Jardim Secreto e de várias séries, incluindo a His Dark Materials, né, que é uma série também que, querendo ou não, tem um pouco o mesmo público aí da Enola Holmes, né? Uhum. E, claro, no roteiro também está o nome da Nancy Springer. A Nancy Springer é a autora do livro, né, que deu origem a esse filme, que tem mais 5 livros com a personagem, né, e que é importante dizer que esses livros todos foram lançados a partir de 2006, né? E aí, só para as pessoas se situarem no tempo, né? Ela tem a Nancy Springer publicando esses livros sobre criando uma irmã para o Sherlock Holmes e um novo universo para o Sherlock Holmes, né? Para esse mundo do Sherlock Holmes. E foi meio que o mesmo período em que estava surgindo os filmes do Guy Ritchie, né? Que ele fez com Robert Downey Jr. e a série da BBC com o Benedict Cumberbatch fazendo Sherlock Holmes. Por que isso? Porque foi basicamente a partir do ano 2000 que o personagem Sherlock Holmes e toda a criação do Arthur Conan Doyle entrou para domínio público, né? Então, desde 2000, já faz 20 anos, que Sherlock Holmes é um personagem que qualquer pessoa pode escrever um livro, qualquer pessoa pode falar sobre ele, que você não tem que pagar direitos autorais para ninguém. Enfim, só situei bastante aqui, mas só para falar da autora dos livros e por que ela criou, né? Um dos motivos, óbvio. A fotografia do filme é do Giles Nutchens, que fez a fotografia do A Qualquer Custo, que é um filmaço, do Colette e do Até o Fim, entre muitos outros filmes. A montagem é do Adam Bossman, que fez também de séries, como alguns episódios do The Crown e da série The Deep, que são séries britânicas, e inclusive a equipe toda é bem britânica, né? Uhum. No elenco, além da Millie Bobby Brown, que também é conhecida como a mistura entre a Emma Watson e a Natalie Portman, né? Porque ela basicamente parece que pegou as duas e juntou assim. Nunca tinha ouvido falar isso também nunca tinha ouvido falar. Isso, mas você olha, ela é meio Emma Watson, mas ela tem uma coisa assim, meio de Natalie Portman, então ela parece que parece que é tipo a filha das duas, se mulheres pudessem ter tipo filhas assim. De costas a uns 5 km de distância faz total sentido. Não, ela é meio que um pouco da mistura das duas em vários estilos, assim. A gente tem também a Millie Bobby Brown, a gente conhece do Stranger Things e tudo mais. O Henry Cavill, né, que fez lá o Missão Impossível, o 6º filme do Missão Impossível como vilão, o Homem de Aço, e tá querendo se configurar como o Lord inglês, o exemplo de Lord inglês, né? E interessante, o filme ele é original Netflix, né? Uhum. E tanto a Millie Bobby Brown é de uma série original Netflix, que é a Stranger Things, quanto o Henry Cavill é o protagonista de uma série da Netflix, a The Witcher. Uhum. Sim, exatamente. Depois pensei, nossa, eles pegaram 2 atores que têm um vínculo muito astros, forte. Né? 2 astros, né? 2 atores não, 2 astros. Tem um vínculo muito forte com a Netflix, com o estúdio, na produtora de conteúdo. Inclusive a Millie Bobby Brown e a irmã dela são produtoras. A Millie Bobby Brown tem 16 anos e assina como produtora do filme. Então não me espantaria se tiver, não sei detalhes, né, da produção, mas não me espantaria se tivesse tido alguma coisa do tipo assim, vimos esse livro, vamos fazer uma versão e, né, e junta com a Netflix. Porque essa é uma produção que já tem, acho que desde o começo, a mão da Netflix. Não é aquele filme comprado, né, pela Netflix. Sim, tipo que ela serviria só como distribuidora, né? Isso, então ele faz sentido que a Netflix tenha tido até uma coisa do tipo, quem que faz sucesso e quem que tem, né, assim, com quem que a gente tem contato e tudo mais. Então vai tendo essas questões, né? Mas aí tem também o Sam Claflin, que fez lá os Jogos Vorazes lá atrás, o Como Eu Era Antes de Você, meio errado, mas que ele fez e tal. Tem a Helena Bonham Carter, que todo mundo lembra do Harry Potter, do Clube da Luta, dos Miseráveis, do Sweeney Todd e tudo mais. Tem o Louis Partridge, que é um jovem, assim, ainda não é tão conhecido, mas ele já estava no Paddington 2 e na série Médici, que é uma série que também foi bastante elogiada aí, e que tem todo o potencial para ser um novo, como que fala? Heartbreaker das meninas.
desses tempos. Tem também a Fiona Shaw e a Susan Wokoma no elenco, entre os principais nomes, né? Então esse é o nosso elenco que a gente teve comentários a respeito, mas que é importante pra gente... Fiona Shaw, a tia Petúnia, a tia malvada do Harry Potter, né? Isso, a Fiona... É aquilo, todo filme britânico com atores britânicos vai eventualmente ter atores do Harry Potter, porque Harry Potter teve todos os atores. É verdade. É interessante da gente pensar nesse filme da Enola Holmes, que é um filme que ele abraça tanto essa coisa clássica, né, do Sherlock Holmes e tal, mas ele encaixa o filme dentro desse gênero de come of age, né, que é chamado de uma forma bem americana e tal, mas para você que não entende isso, quando a gente fala de um filme que se encaixa dentro do gênero come of age, a gente tá falando de um filme que vai contar uma história sobre amadurecimento, é basicamente isso. Eles pegam o protagonista do filme, né, e mostram o amadurecimento dele da juventude para a idade adulta, então é basicamente isso. E uma coisa que me chamou muito a atenção, como o Dani já bem destacou aqui, né, é que a gente tem o R. Bradbury aí, né, que é o diretor do filme, e também o Jack Thorne, que é o roteirista, ambos vindo de séries e tal, e que a gente tá falando de séries atuais, né, porque como o Dani bem falou, Fleabag e tal, que é uma série que tá ganhando bastante espaço e tudo mais, ganhou Emmy e tal. Então, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção assistindo o filme é que o filme ele tem ali suas 2 horas de duração, 2 horas e pouquinho, mas eu achei ele com um ritmo muito bem encaixadinho, sabe? Ele prende atenção, ele tem um ritmo bem envolvente, ele tem uma pegada de série mesmo, que se você parar pra prestar atenção assim, até dá pra você olhar e falar assim, nossa, dá pra poder uma pausa aqui e pronto, vai depois pro capítulo 2. Ele esboça algo disso no começo, né, quando ela vai falando, estou na minha etapa 1, na minha etapa 2, na minha etapa 3 e tal, que ela vai falando isso, mas depois ele abandona isso no meio do caminho, e essa ideia de você ter esse negócio bem, um ritmo bem leve assim e tal, foi uma coisa que eu achei muito bacana, assim, porque é uma história de uma certa forma envolvente, né, afinal de contas a gente tá falando de uma menina de 16 anos que não encontra a mãe e tal, então existe ali um fator emocional envolvido, mas a ideia de fazer uma coisa bem ritmizada assim, e com as brincadeiras, os gagzinhos visuais ali que ele traz, puta, eu achei muito legal, assim, como ele prende você. Eu senti como uma superprodução, mas ele tem esse quê de série, mas não como você falou, Rafa, em pegar o filme e separar. Eu senti como se fosse um super episódio piloto de uma série. São atores que também são grandes astros, mas que, como a gente falou, eles já protagonizaram séries que daria muito bem pra chegar pro Henry Cavill, pra Bobby Brown, tipo, vamos fazer uma série da Enola Holmes, uma série de cada temporada 8 episódios, eles super topariam. Então eu fiquei com muita essa impressão, assim. E faz sentido que tenha isso, tem muita gente comentando da possibilidade de ter uma série, da Netflix fazer uma série com a Enola Holmes, tem muita gente comentando a possibilidade de, na verdade, serem filmes, né? Acho que não tem nada acertado ainda, de serem realmente filmes mesmo, de 2 horas, mas com certeza fizeram pensando na possibilidade de continuar, né, essa franquia e tal. Mas isso é interessante porque, assim, por ser baseado num livro, eu comecei a ver, e eu nem tinha me inteirado sobre o livro e tal, mas ele tem uma linguagem que combina muito com o livro. Então eu tava vendo, eu ficava imaginando que realmente, porque num livro você tem todo um tempo para explicar um mistério, para explicar uma história, para explicar de onde vem aquilo, quem que é a mãe, quem que é não sei quem, não. E aí eles encontram toda essa estratégia da quebra da quarta parede e de ter a Enola Holmes contando várias coisas no começo para situar a gente, né? E volta e fala do Marquês e tal e tal. Então assim, tem toda uma história, um vai e vem, e até uma característica típica de livro de livros de aventura, infanto-juvenis, que é assim, você tem meio que novos cenários, né? Assim, então, você vê que é depois da metade do filme que ela vai pra escola de meninas que o Mycroft quer mandar, e aí ela só fica um tempo lá e tudo mais. Isso numa minissérie, por exemplo, se fosse uma série, uma temporada de poucos episódios, seria 1, 2 episódios, né, dela na escola, daí você tem toda uma divisão. E que faz sentido no livro, porque no livro daí você tem um momento em que você dá uma quebra na aventura, vai para um outro cenário e depois continua aquela aventura. Apresentaria a rotina dela lá
E depois quebraria essa rotina com a saída, né? Seria isso assim que você imaginou. Não, e assim, se você pensa num roteiro de cinema, dificilmente eles criam esse tipo de quebra, sabe? Essa coisa do acabou aqui, sabe assim, não funcionaria em muitos filmes. Eu acho que nesse funciona por ele já ter esse ritmo meio acelerado, então você tá embolado, você entende que ela foi para aquela escola, né? Enfim, tá tentando se adaptar, ou tá, na verdade, não se adaptando, para depois sair dela. É só um episódio mesmo, um momento. Então eu acho interessante isso, porque até por ser baseado num livro e por ter essa linguagem televisiva, mas ao mesmo tempo o filme consegue mostrar que tem uma dinâmica legal e funciona, isso que em muitos filmes não funcionaria, né? E que é muito comum de filmes adaptados de livros, sabe? Aqueles livros grandes, tá? O próprio Harry Potter, se você pensar alguns dos Harry Potters, tem às vezes umas do meio, eles vão pra não sei onde, e aí tem uma trama meio paralela, sabe assim, tem umas coisas meio assim que acontecem. Por quê? Porque o livro tem muita coisa e eles estão tentando inserir tudo que monta o quebra-cabeça, né? Então, às vezes normalmente em livros grandes, assim, de grandes sagas ou nos best-sellers, tem até capítulos específicos sobre tal personagem, né? Às vezes ele não é um dos principais, mas ele é tão importante que, eu vou parar um tempo, você vai entender sobre quem é essa pessoa para dar o valor que ela vai ter lá na frente, né? E no filme a gente consegue pincelar, né? Do you intend to stay up there? I was hoping for some privacy. You know, last I remember of you, you were quite a timid little thing. You had a pine cone wrapped in wool. Dragged it with you wherever you went. Calling it Dash. Someone told you that Queen Victoria had a Cavalier King Charles Spaniel called Dash. And you decided you wanted the same. We could never persuade you to put any trousers on. Your bottom was always bare. I think that's all the memories I have. Esse é um dos pontos que me chamou muito a atenção, assim, porque existe ali uma decisão narrativa de que você vai conhecer a Enola enquanto ela tá também se conhecendo. Isso é muito interessante. Por quê? A partir do momento que eles dão essa solução, vamos quebrar a quarta parede, ela vai conversar direto pro público. Isso já pega o público pela mão e traz ele pro meio da cena, sabe? Ela insere ele dentro da história. Isso já é uma decisão que eu acho bem interessante. Só que no momento em que ela vai tomar as decisões, no momento em que ela tá pensando ou que ela tem que agir e tudo mais, o diretor se preocupa em justificar as atitudes dela, os pensamentos e tal. Como? Fazendo aqueles flashbacks dela na infância, nela conversando com a mãe, sabe? De como que ela pensou, como que ela chegou naquilo e tal. Então, assim, o raciocínio do filme em si fica muito fácil de você acompanhar. Você não fica questionando as atitudes dela, porque ele vai justificando, ela tá... Sim. Ela tá fazendo isso, ela tá se comportando dessa forma, ela tá assim, ela tá assado por conta disso, disso e disso. Que é como o Henrique tava falando, às vezes você tem um capítulo dentro do livro que vai parar pra falar, bom, vamos contar como era a infância da Enola Holmes lá na casa dela, com a mãe dela e tudo mais. Aí conta e tal. Aqui a gente tem uma coisa muito dinâmica, assim, e eu acho que isso é mérito. Dinâmica e didática, né? Dinâmica, didática, e eu acho isso muito mérito, tanto do Jack Torme, que é um cara que, tipo, a gente vê que ele conseguiu pegar bem esse lance do livro mesmo, sabe? De conseguir ir justificando, mas é também base do Henry Bradbury que acaba trazendo também essa pegada, como o Dani falou também, né? Você faz a comparação com o Fleabag, você tem essa coisa que é leve e ao mesmo tempo você vai justificando, e essa quebra da quarta parede, eu achei muito interessante como ele traz você pra dentro do filme, sabe? Enquanto que no Fleabag, só pra fazer um paralelo, né, tem uma coisa muito sarcástica, né, e é basicamente pro humor e pro sarcasmo, aquele sarcasmo britânico, né, assim, com aquelas situações constrangedoras. Nesse ele é pra aproximar, né, e pra fazer você se sentir lendo um livro mesmo, né, no sentido de, parece que realmente, e é uma estratégia narrativa pra
justamente evitar que o filme fique muito explicado, tipo novela, né? Que é aqueles diálogos que a pessoa fica, mas eu estou tomando essa decisão por causa disso. Meu Deus, não sabia. Então, é legal isso. Tem muita gente criticando, e eu até entendo as pessoas que criticam o excesso de quebra da quarta parede, porque tem uns momentos até de perigo, assim, que ela meio que quebra a quarta parede, podia não ter, né? Eu acho que ok, eu entendo essas críticas, mas uma que eu discordo, assim, tem muita gente falando assim, ele é muito didático no sentido negativo, ele é muito explicadinho e tal, mas assim, primeiro, ele é para adolescente, né, e acima de tudo, ele não é de mistério, apesar de ter família Holmes envolvida, ele não é de para você descobrir o mistério. O principal é a aventura, né? Essa jornada do herói, da heroína, no caso. Eu ia perguntar isso pra você mesmo, Dani. Se o livro, se ele é um livro para jovens adultos ou adolescentes, ou se ele é um livro infantil, tipo, é pra criança pegar e... Não, eu não li o Você livro tem ideia, da assim? Nancy Springer, eu dei uma olhadinha só, naquelas coisas que a Amazon libera, né, o primeiro capítulo, só dei uma olhadinha, ele é pra jovem adulto, pra infanto-juvenil / jovem adulto, então ele não é tipo super infantil, mas enfim, tem aquela meio que uma linguagem, sei lá, Harry Potter mesmo, assim, né? Já que a coisa é muito texto mesmo, assim. A questão do empoderamento feminino, o profeminismo da personagem, eu imaginei que fosse para o pré-adolescente pra cima, principalmente as meninas, mas mesmo no filme eu peguei muitos elementos dessa didática, das coisinhas que vai passando e ela vai explicando, e tem muito efeito no filme de escrita, né, assim, o desenho, que eu imaginei assim, tipo, pra criança pequena também, põe o filminho lá dublado e dá pra distrair. Você acabou de falar de Harry Potter, é um bom comparativo, assim. Eu acho que o filme... criança muito pequena não lia Harry Potter, né? Assim. Não, sim, mas ele é positivamente infantil, assim, quer dizer, para uma criança de 7, 8 anos, ela pode assistir, ele tem uma violência aí moderada, leve, quer dizer, não lembro de, sei lá, acho que tem 1, 2 cenas de sangue, mas o resto é tipo uma aventura e tal, e a própria atriz tem 16 anos, mas ela é pequenininha, ela é miudinha, ela passa essa coisa infantil, assim, mais pueril, sabe? Até aqui é 12 anos, né, a classificação. Eu acho que sim, tem um pouquinho de mais de violência e tal, mas é isso, na verdade, acho que é mais, tem a questão de ser mais pueril, mas é pro adolescente mesmo. Tanto que eu acho bem inteligente a forma como eles fizeram, vai ter o romancezinho, né, dela, eles pincelam esse romance dela com o Marquês, justamente porque, enfim, né, ter o romance sempre atrai muita gente, mas ao mesmo tempo eles não foram piegas nem nada, e eles têm várias quebras de expectativa de gênero, né? Que a gente já espera por ser com uma protagonista, por ser um filme bem de empoderamento, mas tem aquelas coisas, ela que vai salvar ele, né? Daí ela explica por que ela tá preocupada com ele, porque ele não sabe se cuidar, ele sabe um pouco também, ele também não é tão tonto, né, assim, mas enfim, tem essa coisa de que ela que vai pra protegê-lo, né? Isso foi uma coisa que eu gostei do filme, assim, porque o fato deles não ficarem nesse negócio do romance, eu falei, putz, ainda bem, porque, assim, eu tava achando ótimo, justamente porque, como o filme tem essa ideia, né, do come of age, do amadurecimento da protagonista e tal, eu acho que é natural pra essa menina que foi criada dentro de casa, só com a mãe e tal, e que de repente ela se vê no momento em que ela tem que sair, ela vai conhecer o mundo, tá indo pra capital, sabe? Pra cidade grande, onde tudo acontece e tal. E ela encontra um garoto bem apessoado e blá 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 blá. Eu acho interessante, tipo, ela sentir coisas, sabe? Porque dentro da casa dela, sozinha com a mãe, ela não conheceria isso, né? Então, assim, isso eu acho que faz parte do trajeto dela, assim, como personagem, como essa pessoa, esse amadurecimento. Tanto que o filme enfatiza isso algumas vezes, tipo, ela dá um sorrisinho, ela dá uma respirada funda e tal. Então eu acho isso legal, mas eu tava torcendo muito pra, não me dê beijo, não me dê abraço, não me dê, sabe assim? Tipo, eu não queria, isso era o que eu menos queria. Eu queria ver justamente essa menina ir experimentando o mundo, entendendo o mundo que ela tá. Mas o filme sem dá que fosse reduzida a um romancezinho, uma coisa assim, né? Exatamente. Um interesse amoroso, assim, uma historinha. Até porque ninguém mais gosta de amor, né? Isso daí é muito século passado.
Não, mas ele dá um ar para as pessoas fazerem uma das coisas que mais gera engajamento hoje, que é o shippar, né? Que é aquela coisa das pessoas ficarem, eles vão ficar em algum momento, sabe? Tipo, mas não vão. Então, se tiver continuações, provavelmente em algum momento vão mesmo. Agora, assim, o filme, ele tem algumas coisas que me chamam a atenção na parte técnica dele, né? Direção de arte, eu achei maravilhosa, figurino, fotografia, o lance da quarta parede, né, voltando também, tem uma coisa ali que me chamava muito a atenção, que era todas as vezes que você tem a quebra da quarta parede, ou a maioria das vezes, a câmera muito próxima do personagem, sabe? Então, assim, parece que você tá justamente caminhando junto com ele. Não é uma coisa assim, tipo um plano muito aberto e tal. Até em alguns momentos eles fazem essa quebra com planos um pouquinho mais abertos e tal, mas na sua maioria eles fazem esse plano mais fechado, e isso eu achei muito interessante, porque é realmente a sensação de que você tava ali do lado dela, sabe? Você tá na mesma altura que ela, tá conversando junto com ela, tá caminhando com ela, tá pensando com ela e tal. Então eu acho muito legal isso, quando ela vai dar um abraço, quando ela sabe, tá pensando, quando ela faz uma cara, tipo, a cena, uma das cenas que eu achei, cara, mais legais assim, é justamente quando ela está sendo atacada por aquele assassino lá e tal, né? E aí ela tá ali, ela simula o afogamento e a câmera vem de baixo, de dentro da água, e ela solta as bolhas e tal. No minuto seguinte ela olha pra câmera, dá um sorriso, pisca, e aí ela toma a reação dela. Tipo, olha o momento em que você resolve fazer a quebra da quarta parede, sabe? É justamente, tipo, criando a linha de raciocínio da personagem. Então ele tá mostrando pra gente como ela tá pensando e tá levando a gente pra junto dela. A gente tá vendo a personagem se afogar, a gente tá sentindo isso. E quando ela dá o sorriso, é como se ela falasse pra você, calma, eu vou dar um jeito nisso, eu tenho jeito. E aí você, tipo, você olha, né? Tô no controle, exato. E essa proximidade que ela faz, né, que a gente tem no filme, da gente tá sempre próximo dela, pensando com ela, entendendo ela e tal, foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Aliás, o filme como um todo, assim, pra mim, foi uma surpresa, uma grata surpresa. Não tô falando que é um filme genial, não tô falando que é o melhor filme de todos os tempos e tal. Não, gente, eu tô falando que eu fiquei surpreso porque eu achei um bom filme. É um bom filme de entretenimento, de ação, de investigação, e o mais, que eu acho mais sensacional, é o texto desse filme, é onde ele quer te levar, é a linha de raciocínio que ele quer trazer, é o subtexto, sabe? Não é só a ação pela ação. Ele faz, justifica e ainda cria subtextos, ele cria subcamadas, né? Que você vai vendo aquilo e você vai sendo impactado pelo ambiente. Por exemplo, tem um momento em que a Enola, ela tá ali procurando a mãe e tal, né? E ela encontra aquela professora lá de jiu-jitsu, de karatê, sei lá. Ela vai, conversa com ela ali e tal, bababá, elas têm uma conversa. E aí, em seguida, a professora sai e a gente vê toda a construção do pensamento da Enola em tentar desvendar ali as frases, né, que ela tá vendo ali na frente dela. Ali a gente vê que ela já teve um amadurecimento, porque até então ela ensina pra gente como que ela faz aquilo, né? Ela joga aquelas palavras no chão, ali na mesa, ela começa a montar e tal, e ali naquele momento que ela tá meio preocupada e que a professora fala pra ela, você vai, se cuida, você precisa se cuidar e tal, babá. E aí ela tem já um amadurecimento, porque é um momento em que ela tem um diálogo com a professora, que a professora fala, será que a sua mãe quer ser encontrada? Será que se você tá aqui, será que você não tem que saber se virar sozinha também? Então a professora leva ela a uns questionamentos e em seguida ela começa a ter respostas mais automáticas para desvendar aquilo ali. Então veja, é um subtexto, né? Você não tem isso, você não vê ela amadurecendo, você não vê ela falando nada, mas ali na tela você tem o diálogo e em seguida você tem a consequência daquele diálogo. Eu não tinha pensado nisso, eu acho que faz sentido sim. Eu só acho
a aparição dessa professora de jiu-jitsu, essa mestra e tal, é uma coisa que ficou um pouco... Eu entendo a importância dela, achei super legal, assim, a escolha, mas eu acho que, sabe, assim... Não sei, é só um ponto de passagem. Eu não senti o peso que me parece que deveria ter sido o peso dela, sabe? E dela ser perigosa e tal. Tipo, o não filme, me passa isso. Ele engana, entre aspas, a gente em certo ponto, que a gente acha que ele vai por um caminho que é onde está minha mãe e o que ela vai fazer. E de repente, dane-se onde está minha mãe, vamos resolver esse problema aqui do rapaz, né, do Lorde. E até, como a gente falou da ideia da série, parece que a mãe dela vai aparecer outras vezes e tal, mas não é o elemento chave, né? O elemento chave, no fim das contas, é ela mesma, né? A própria Enola, o fato da mãe dela ter desaparecido, ele tem um corpo que depois ele acaba sendo deixado de lado, né? Então, mas olha só, Henrique, isso é interessante, porque você estava falando, ela deixa esse assunto da mãe de lado. Eu acho que é justamente como eu estava falando, sabe, da questão do subtexto. Porque o filme, ele vai passar também pelo assunto do choque de gerações, né? Uhum. Pela questão também, assim, de você em relação a seus pais, como que você se comporta em relação a eles. E eu achei isso muito curioso, porque em vários momentos ela fala, minha mãe me ensinou a fazer isso. E aí a atitude dela é o oposto daquilo, sabe? Então, por exemplo, a cena corta, vai mostrar um flashback, aí mostra a mãe dela vira pra ela e fala assim, olha, não se deixa desviar do seu caminho. Principalmente se for por causa de homem. A mãe dela fala isso pra ela. Ela tá saindo no corredor do trem, ela faz um sinal pra câmera do tipo, mas calma aí, também não é só isso, né? Não posso ser esse tipo, assim, não posso seguir isso a ferro e fogo. Ela levanta o dedo ali, mostrando, tipo, me dá um minuto, e ela volta pra ajudar o cara. Então, veja, o filme justifica, a mãe dela criou isso, mas ela precisa criar também o caminho dela, sabe? E é isso que eu acho interessante desse filme, porque assim, ele tem essa leveza, e aí até conectando com o que o Dani estava falando sobre a professora, ele traz, o filme inteiro traz uma leveza no seu discurso, ele é um filme leve no seu discurso, mas é por isso que o roteiro do filme, os diálogos e tal, me chamaram muito a atenção. Essa professora, talvez ela não tenha tido o peso ali que ela poderia ter e tal, mas ela é o elo de conexão. Por quê? Porque a Enola chega lá, através, né, ela já começa a fazer ali alguns cálculos, tenta entender onde que a mãe dela tá, ela chega ao lugar, encontra essa mulher, reconhece ela, a mulher reconhece ela e tal, elas têm um diálogo e tudo mais. Depois, quando o Sherlock vai lá para visitar ela, essa professora tem um diálogo com ele incrível, assim, porque a gente tá falando de uma mulher negra que dá aula de luta, de defesa. É jiu-jitsu mesmo, eles falam. A aula de luta negra, a gente tá falando ali mais ou menos em 1890, mais ou menos, né? 1900, por aí. E a gente tá falando de uma classe totalmente abafada por todo o sistema ali e tal. E essa mulher chega na frente de uma autoridade e ela se impõe a ele. Uhum. E uma das frases que ela fala para o Sherlock Holmes é: você não tem interesse em mudar o mundo porque ele te favorece. Caraca, eu achei isso de um brilhantismo. Você chegar pra essa autoridade, essa figura que é o Sherlock, a gente tá falando do Sherlock Holmes, o cara que tinha já no filme, ele já tem a fama, né, na Inglaterra. A gente tá falando de uma mulher que tá falando isso pro Henry Cavill, cara, que é o super-homem, entendeu? Então tem assim, tem uma série de símbolos ali, entendeu? Então é isso que foi a coisa assim que eu mais me encantei pelo filme, porque o subtexto dele e as linhas que ele traz nas falas, eu falei, caraca, que incrível o jeito que ele encaixa de uma forma sutil, leve, ele não precisa dar todo o peso dramático e tudo mais, mas ele passa o recado, entendeu? Mischief, you two. Mischief? A poor choice of word. Try not to sound like your brother. You haven't any hope of understanding any of this. You do know that? Educate me as to why. Because you don't know what it is to be without power.
Politics doesn't interest you. Why? Because it's fatally boring. Because you have no interest in changing a world that suits you so well. A pretty speech. A scary one. You're intelligent enough to know that every word of it is true. Mas eu acho que tem um outro subtexto, Rafa, que é interessante da gente pensar na condução da história, que eu acho que é discutível e não tem problema nenhum ter essa mensagem, mas é uma mensagem que eu acho que é importante das pessoas enxergarem, e aí eu quero depois que, enfim, as nossas ouvintes comentem se elas concordam com isso. Mas é interessante pensar o seguinte, a mãe da Enola tinha aquele espaço que ela vai lá e descobre que tinha bombas, né? Bomba e coisas meio bélicas, assim, pra luta dela, né? E depois, e no final, ela consegue fazer com que o Marquês, né, o amigo dela, tal, volte realmente a ser um Lorde para ir para a Câmara dos Lords, que inclusive é uma coisa que tem na Inglaterra até hoje, né, tipo um Senado, assim, de certa forma, tem a Câmara dos Lords até hoje, e vote favorável às mulheres, né. E aí ela meio que fala assim, e aí a própria mãe dela fala, né, eu achei que eu ia mudar o mundo e no fim foi você. Então, querendo ou não, tem uma mensagem aí do tipo assim, olha, se rebele, mulheres se rebelem, mas também não precisa explodir, sabe? Que é aquela coisa, tipo, faça manifestação, mas não precisa destruir estátua, nem quebrar vidraça de banco. Então é interessante enxergar isso, assim, eu acho que tem gente que vai concordar com essa visão, tem gente que vai olhar pra isso e falar, não, pera lá, também é uma visão meio, a famosa visão liberal, né, do tipo assim, pode mudar as coisas, mas vamos com calma, vamos dentro dessas regrinhas aqui, né, não pode se manifestar com violência, toda aquela discussão que tem quando tem manifestações mais violentas, e querendo ou não, um pouco essa mensagem, né, que a mãe dela faria isso, ela ia explodir coisa, ela ia fazer uma coisa muito grande, e no fim ela consegue reverter isso com o apoio de um homem aliado, os homens aliados, né, no caso, que seria o Sherlock Holmes, né, vira essa figura do homem aliado, que entende a independência dela, que respeita a independência dela, e do Marquês de Tewkesbury, o Lord Tewkesbury, né, que também, enfim, concorda com essa mudança de lei para a votação. Eu discordo dessa visão que você trouxe, porque eu acho o seguinte, antes dela falar sobre isso, que ela fala, eu achei que eu ia mudar o mundo, mas quem mudou foi você e não sei o quê, a gente precisa olhar o contexto como um todo, né? Porque se pegar só essa parte, realmente dá a entender que, é como você falou, a gente não precisa quebrar as coisas e tal. Só que, no entanto, uma frase antes, ela vira pra Enola e ela fala assim, eu fui embora por você, porque eu não podia suportar que esse mundo fosse o seu futuro. Então eu tive que lutar, e às vezes você precisa fazer algum barulho para você ser ouvida. Então ela justifica a atitude dela, e ela diz que a Enola fez o próprio caminho, entende? Então é como se ela falasse assim, olha a atitude que essa mãe teve. Ela abriu mão da filha, ela foi embora pela filha para tentar mudar o mundo, porque ela não achava que aquele mundo ia ser bom pra filha. Então, assim, o lance de quebrar e não sei o que e tal, eu acho que isso fica muito a critério da interpretação de quem tá vendo. Porque eu acho que a questão ali, que eles deixam, que pra mim ficou muito claro, assim, é justamente isso, é que existem caminhos. A Enola resolveu por um caminho, a mãe resolveu por outro. E não significa que o caminho que a mãe traçou seja pior ou melhor. Foi simplesmente outro caminho, porque tanto é que elas se abraçam, elas entendem que elas não vão mais poder ficar juntas, aquele ciclo ali se encerrou, elas então vão ter que se separar, e eu achei essa última cena belíssima, assim, eu achei linda a cena, porque é isso, a dor, né, de você ver uma mãe deixar uma filha pra trás, pra tentar fazer uma luta por uma causa e tal, eu acho que isso é muito maior, inclusive, do que justamente essa questão de, como que vamos lidar com isso, sabe? Então, assim, o sacrifício que a mãe fez ali, pra mim foi um recado muito legal, assim, e eu queria inclusive destacar a atuação, né, da Helena Bonham Carter, que, cara, essa mulher é uma atriz fenomenal, assim.
todos os filmes que ela faz, tudo que essa mulher coloca a mão em personagem, ela consegue dar o peso certo, sabe? Quando ela precisa fazer uma maluca, ela faz a maluca. Quando ela precisa fazer uma pessoa carente e tal, ela faz a carente. Aqui, em momento algum, você tem dúvida de que ela é a mãe da Billy Bob Brown. Você olha ali e fala, meu, mãe e filha. Parece, né? É incrível, ela assim. tem um olhar muito carinhoso, né? Assim, nas cenas juntas, um olhar de orgulho perante a filha, né? Exato, e quando ela tá justificando o sumiço pra filha, né? Enquanto ela tá falando com a filha, você vê claramente, assim, que ela tá sentindo, entendeu? Que não foi uma decisão fácil, né? E você vai sentindo isso. E a Millie Bobby Brown também com uma atuação, assim, sabe? Sentindo também o ambiente, sentindo a falta da mãe e tal, mas segurando, porque ela tem uma certa mágoa ali pela mãe ter ido embora, né? Porque em determinados momentos do filme é perguntado pra ela, se ela te amava tanto, por que ela foi embora e tal. E por isso que eu acho muito forte essa mensagem que a mãe passa. Porque é como se a mãe chegasse pra ela e falasse assim, eu aceito o caminho que você tomou. Então, assim, enquanto eu vou tentar mudar o mundo do meu jeito, eu aceito também a forma como você tá tentando mudar o mundo. E que mulher você se tornou, que mulher você virou, sabe? Que orgulho que eu tenho. Então, isso eu achei, assim, muito legal. E eu acho que o filme, ele deixa muito em aberto isso. Aliás, só pra deixar as datas, eu até anotei aqui, porque eu acho que é interessante da gente pensar. A história provavelmente se passa em 1897. Que foi quando começou o movimento sufragista. 1897 é o finzinho, né? 99, talvez, não sei. Porque foi quando começou o movimento sufragista. Quando começa o filme, mostra umas imagens... quando ela conta a história, mostra um desenho dela, a bebezinha, um desenho mesmo, como se fosse num papel. E se eu não me engano, no papel tá escrito 1884, me age zero. Então ela nasceu em 84, ela tem 16 anos no filme, né? 94 anos, o filme se passa exatamente em 1900. Ah, perfeito. Não, então, perfeito, porque assim, em 1897, 3 anos antes, começou o movimento sufragista. E aí é o finzinho também da era vitoriana. A Rainha Vitória vai morrer 1 ano depois, né? Assim, claro que a gente tá falando morta de ficção, pela mãe de Enola. Porra. Nada a ver. Claro que a gente tá falando de ficção, tá, gente? Isso é importante. Tem muita gente no Twitter que descobriu que Sherlock Holmes nunca existiu. Só agora, Sherlock Holmes nunca existiu, são personagens ficcionais, né? Criados. Não é, tipo... enfim, não tem outras histórias com personagens que existiram de verdade, não é esse caso. Mas só para as pessoas situarem, assim. Então a história tá nessa Inglaterra, desse período, e é muito interessante a gente pensar que o Arthur Conan Doyle, ele publicou contos, os primeiros contos, né, do Sherlock Holmes, de 1887 a 1893. E depois ele só via voltar a escrever contos, ele deu uma pausa, né? Fez um hiato. Então de 1893 a 1901, ele não escreveu nada. Ele voltou a escrever em 1901, com O Cão dos Baskerville, que é uma puta de um livro muito foda, e que foi o primeiro romance, se eu não me engano. Se eu não tiver muito louco. Antes disso, ele só tinha escrito contos para revistas, né? Enfim, publicações da época. Então, assim, por que eu tô falando isso? Por que ele deu esse hiato? Porque ele escrevia, acho que livros históricos também, ele era um pesquisador e tal, e ele foi se dedicar a isso e não escreveu os contos do Sherlock Holmes, né? E nessa época ele já tinha fãs, então a galera ficava tipo esperando quando que ele ia lançar um novo conto do Sherlock Holmes. Por que eu tô falando isso? Porque assim, é como se esse período em que a gente tá vendo Sherlock Holmes, é como se, né, entre muitas aspas, porque é tudo ficcional, mas é como se fosse justamente esse período que ele não tá fazendo nada, entendeu? Tipo, ele tá meio que numa espécie de descanso, entendeu? Ele não tem outros casos para resolver, porque não é o período, pensando cronologicamente na vida real, não é o período que o Conan Doyle estava escrevendo esses contos e essas histórias. Se a gente pensar como se fosse nesse sentido, né? O Conan Doyle, ele fala que o Sherlock Holmes passou, né? As aventuras dele se passam entre 1881 e 1903. Então eu achei interessante porque esse cálculo que vocês fizeram ali bate, inclusive, com o que o próprio Conan falava, né?
sobre o Sherlock Holmes mesmo, que o período onde ele trabalhava. Tanto que a cena final mesmo, assim, quando ela tá olhando pra câmera, a gente tá na última ali, na última quarta parede, né, que é a cena final mesmo, eu também achei muito simbólico, porque a câmera vai pra Millie Bobby Brown, ela fala sobre as questões dela e tudo mais, ela chega no momento que ela fala assim, que a gente precisa cuidar de nós mesmos, mas ela também fala que a gente precisa cuidar, né, o futuro, né, nós todos temos que cuidar. Ela faz essa frase, a câmera sobe e a gente vê uma Londres antiga cheia de fumaça, cheia de prédio com fumaça saindo. Então eu achei aquilo uma mensagem, tipo, subliminar ali também, potente, sabe? Porque ela tá olhando pra câmera e tá falando, o futuro a gente precisa cuidar. E é quando a câmera sobe, porque a câmera podia ter ficado nela, né? A decisão de subir a câmera, de você mostrar a cidade por cima e tal, coisa que ele não tinha feito o filme todo. Então quando você olha aquela cidade por cima, vê uma cidade meio, sabe, não é um pôr do sol, não é uma cidade linda com árvores e tal, não. É uma cidade com, sabe, fumaça e tal. E, cara, pra mim fica um recado claro, assim, de meio ambiente e tal. E é o que era Londres na época, né? Às vezes não foi nem intenção, às vezes foi muito mais trabalho da equipe de direção de arte do que de intenção do diretor, né? Porque falaram assim, vai subir uma câmera em Londres. Aí a direção de arte fala, cara, Londres nessa época era assim, então é fumaça e tal, porque ela era mesmo, foi quando ela ganhou a fama de ser a questão da fumaça, né, da fog que o Dani fala que é uma neblina, né, e suja também. A gente tem que pensar que na mesma época era a época lá do Jack Stripador, e que era aquela coisa, a gente não vê isso nesse filme, mas era bêbado, era pobreza, era prostitutas no meio da rua, peste negra, mais ou menos na época. Eu acho que inclusive entra também na outra coisa que o Dani estava falando, né, da era vitoriana e tal e tudo mais. É interessante da gente pensar o seguinte, a era vitoriana na Inglaterra ali, a gente tem o auge da industrialização. E é também um momento da política colonial. Isso daí tá no auge, tanto a industrialização quanto a política colonial. No filme, eles passam um pouco por isso, porque você tá falando ali sobre uma discussão que eles estão fazendo, né, sobre o lance lá no parlamento e tudo mais. Você tem lá uma professora que tem um carro, né, um carro mesmo, tipo uma espécie de carro e tal. Um automóvel. E além desse momento ali, a gente tem esse enriquecimento dessa classe burguesa da Inglaterra. Então a era vitoriana, ela se caracterizou justamente pela rigidez de princípios moralistas, por uma sólida política e tal. Então assim, a gente tá vendo, como o Dani bem falou, também posicionou a gente tá chegando no final disso. E aí a gente tem uma personagem que justamente vai questionar esse momento, né? Ela tá justamente questionando justamente a rigidez dos princípios moralistas, ela se veste de menino o tempo todo durante o filme, né? Ela vai lá e troca de roupa e tal para se disfarçar, para andar e tudo mais ali pela região. Então assim, você tem essas mensagens que eu achei que para mim o filme foi muito simples nas suas mensagens, mas eu acho que ele é direto, sabe? Ele é sutil, ele é leve, mas ao mesmo tempo ele passa a informação. E isso eu achei muito legal. Ow! Tewkesbury! Oh. You're supposed to be helping me out, not getting in with me. How did you find me? Well, you said you didn't want to come to Miss Harrison's finishing school for young ladies. I have quite the prodigious memory when I choose to use it. Ela tá o tempo todo olhando pro jornal, procurando uma notícia da mãe, porque ela publicou e tá esperando uma notícia da mãe. O jornal naquela época era o meio de comunicação, era o lugar onde passavam todas as notícias. Você tem em vários momentos do filme os personagens pegando o jornal e lendo, e se formando, e discutindo sobre se a lei vai passar, se não vai passar e tal, e ela
toda hora pegando o jornal para se informar. Então a gente tem ali o jornal como esse principal meio de comunicação, sobre o principal meio de notícias e tudo mais. Ela tá ali tentando. No momento em que ela finalmente encontra uma mensagem e ela decifra a mensagem, tá marcando o encontro e tudo mais, ela fica animada com aquilo, porque a primeira coisa que ela olha para aquilo ali, ela fala, pô, é minha mãe mandou esse recado para mim. Em seguida, ela já sai andando e sai raciocinando, porque ela tá cheia de informação, uma pessoa talentosa, uma investigadora nata e tudo mais e tal. Então ela começa a pensar ali, e o que ela faz? Ela entende que aquilo ali é uma fake news, cara. É uma fake news, aquela ali não é a mãe dela, poderia ser, mas tentaram passar pra ela uma fake news, eram os irmãos tentando levar ela pra praça e tudo mais. Mas acho que na verdade era o próprio Sherlock, ela reconhece o que é o Sherlock, sim, mas acho que ele não tava tentando esconder, ele não tava tentando fingir que era a mãe, ele sabia que ele ia chegar nela por aquele meio, entendeu? Não, mas veja, porque em seguida, quando vai pra cena onde tá o Sherlock e o irmão na praça, o Sherlock fala que não tinha sido ideia dele só, tinha sido ideia dele e do irmão, entendeu? E eles queriam levar ela pra praça. Então assim, tanto que o irmão fica, será que ela vai vir mesmo e tal? E o Sherlock já tá, provavelmente ela não vai vir. O Sherlock sempre tá um passo à frente. Então tipo, eles tentaram passar uma fake news pra ela. E ela, como tá muito bem informada, como ela é bem, sabe, ela tá bem consciente daquilo, ela já entendeu. E a última cena dela, quando ela descobre a mensagem, ela sai de quadro, ela volta pro quadro, enfia a cabeça no meio da câmera e ela fala assim, apesar de eu ter visto essa fake news, mesmo eu tendo visto a fake news, os fatos não me distraem da minha esperança. Olha essa frase, os fatos não me distraem da esperança, entendeu? Cara, eu acho, é isso que pra mim o filme foi ganhando, sabe, uma camada a mais, assim, porque ele realmente, ele veio trazendo um subtexto ali, que eu falei, cara, é muito atual, apesar de ser um filme que se passa aí 1800 e tanto, 1900 e tal, e de estar pegando personagens tão clássicos e tal, mas é um filme que traz essas mensagens, e por ser um filme come of age, por ser um filme que tá conversando com os jovens, por ser um filme que tá, sabe, com uma atriz que também é bem vista ali, né, pelos jovens, pelos adolescentes e tal, eu achei incrível isso, incrível como a mensagem é bem passada, entendeu? Ele tem tudo, é um filme que tem tudo pra ser, pra juventude de hoje, o que a gente tem quando a gente fala daqueles filmes que passavam na sessão da tarde, pra gente, sabe, tipo, sei lá, desde o Curtindo a Vida Doidado, pra outro é os Goonies, não sei, que tinham suas mensagens, eram frutos de sua época, e esse tem as suas questões. Inclusive, é legal aqui até de comentar, eu tava vendo aqui a cena certinho, quando ela cita o Sherlock Holmes pela primeira vez, logo no começo, aparecem imagens de jornal também. Não é jornal que ela pega, é só uma imagem, né, pra representar. É um easter egg de que, assim, primeiro que eles usam, que tem umas coisas que dão a entender, né, que o Sherlock Holmes prendeu o Jack o Estripador, né, que era da época, embora não tenha nenhuma história disso, porque, na verdade, o Jack o Estripador acho que nunca foi, né, foi preso, nunca foi encontrado e tal, né? Não, nunca soube nunca soube quem era e tal. Mas eles criam isso, assim, e todas as imagens que aparecem, eu tava reparando mesmo, são imagens que realmente já foram feitas das ilustrações dos livros, se eles só colocaram a cabecinha do Henry Cavill, tanto que você vê que isso é muito tipo, bom. É um desenho antigo e a cabeça do Henry Cavill tá um pouquinho mais bem desenhada, tá definida, né? E só e deixando os créditos, né? Foi a Nádia que passou pra gente, né? Sim. A Nádia Lírio que infelizmente não conseguiu gravar aqui o episódio com a gente, mas passou essas informações, a gente e são interessantes, porque realmente eu fui checar e é bem isso mesmo, assim. Então, assim, o filme brinca com histórias reais e brinca com a história do Sherlock Holmes, né? E eu acho legal isso também, ele incita os jovens, espero que faça isso, a lerem Sherlock Holmes, né? Pô, se metade da galera for procurar os livros do Sherlock Holmes para ler, né? São clássicos sendo revisitados de maneira, né, de forma ligada à cultura pop e ao surgimento dessas obras, né? Assim. Inclusive, só para citar uma coisa que eu reparei, assim, logo que apareceu, na verdade, logo que eu soube do Henry Cavill como Sherlock Holmes, eu pensei, pô, mas não tem muito a ver, né? Porque o Henry Cavill é muito grande, né? Tipo, ele é muito forte. Ele ia resolver os mistérios na porrada, né? Então, ele é muito forte.
E o Sherlock Holmes, historicamente, ele é um magrelo, ele é um magrelão, assim, total. Então eles meio que mudaram isso, mas ao mesmo tempo ele tem esse ar de gentleman, né? Que o Sherlock Holmes tem consigo, historicamente, nas histórias e tal. E é muito legal porque, assim, nas histórias originais, o Mycroft que era grandão, entendeu? Então, porque assim, nos livros do Conan Doyle, nos contos, eles estão sempre se combatendo, eles estão sempre se enfrentando, porque o Mycroft trabalha, né, na polícia, né, ele é um investigador oficial, e o Sherlock Holmes trabalha sozinho, né, ele é freelancer, ele é só um detetive, mas assim, o que acontece? Eles estão sempre se enfrentando, então tem um caso que tá a polícia e ele e o Sherlock Holmes indo atrás, e o Mycroft tá lá, não, porque tem que ver isso e aquilo. Daí o Sherlock Holmes tá, às vezes, um passo na frente. Às vezes o Mycroft tá um passo à frente. E enquanto o Sherlock é um cara magrelo, o Mycroft seria grandão e encorpado, né? Mais forte e tal. E aqui eles mudam isso, né? Porque o Sam Claflin é bem mais magrinho, menor. Só que o Mycroft desse filme, ele é mais bobão, né? Ele é outra coisa, ele é um vilão e tal. Mas é interessante, porque daí você cria não um embate, porque não teria motivo para ter embate, mas uma parceria entre o Sherlock e a Enola, porque como você tem a Enola agora sendo uma investigadora, ela que é a cabeça semelhante à do Sherlock, e ele gosta disso, porque ele gosta de ajudar e tá feliz com o fato de que ela tá até na frente dele, porque quando ele descobre que a senhorinha ia matar o neto, queria matar o neto, o cara já fala, mas a sua irmã já chegou na frente. E aí tem um momento que eu achei super legal, pode não ser, mas pode ser uma pequena, minúscula quebra da quarta parede do Sherlock. Porque ele meio que olha pra tela e faz um sorriso, sabe? Feliz assim, que a irmã dele conseguiu encontrar. Mas eu acho que é sim uma quebra da quarta parede. Então, porque assim, não é óbvia que nem todos os que a Enola faz, mas é um momento em que a gente vê ele meio que, sabe, tipo, como se ele estivesse entrando, porque é isso, tipo, a história, teve gente falando assim, não gostei muito porque não é uma história do Sherlock Holmes. Pelo amor de Deus, parabéns, né? O nome do filme é Enola Holmes, caralho. Exatamente. Descobri que é um filme da Enola Holmes, exatamente. Nossa, que Sherlock Holmes. Eu não vi o título do filme. Pois é. Mas quer ver outra quebra de quarta parede? É justamente da avó lá do rapaz, né? Quando ele leva o tiro, cai, e ele levanta, olha pra ela e ele fala pra ela assim, você tá acabado, seu momento acabou. Ela fica em choque e ela olha pra quarta parede também. Ela olha pra gente e ela olha e tipo, você vê o olhar de desesperança dela, que realmente acabou, meu plano aqui acabou, minha visão de mundo acabou e tal, tô acabada. E ela olha pra gente nesse momento, sabe? Eu acho esses momentos bem significativos, porque como eu disse, né, no começo aqui, eu acho que essa quebra de quarta parede é um momento em que ele vai trazer o espectador para mais perto. E aí a gente tá, assim, quando o Sherlock Holmes olha pra gente e faz tipo, ele tá orgulhoso da irmã, a irmã chegou antes de mim, ele tá mostrando esse orgulho, mas é porque a gente teve essa reação, né? Um momento antes, assim, uns minutos antes, quando o investigador chega pra ele e fala assim, tem uma segunda pergunta, como que a sua irmã chegou antes? E ele fala, tipo, desculpa, como é que é? Porque essa informação ele não tinha. O cara que sabia tudo, o cara que sabe tudo, que sabe como fazer as investigações, é o cara super bem visto lá e tal, famoso e blá, o cara tomou, sabe, uma bola nas costas por conta da irmã dele, entendeu? E outros momentos que eu acho que o filme vai fazer isso, que ele vai trazer a gente para próximo e tal, em vários momentos a gente vê justamente o Henry Bradbury trazer essa câmera macro, assim, sabe? Uma câmera próxima. E aí um trabalho também de som. Isso eu achei muito legal também. A gente tem um momento que eu acho que reflete bem isso, é quando a Enola, ela
ela vai naquela casa de árvore lá daquele menino, e aí ela vai pegando as coisas, sabe? Ela vai entendendo, pegando, abrindo o diário, pegando flor e tal. Você tem um som, e aí a tela vai ganhando toda uma textura nova ali pra você, porque você sente assim o pegar dela na folha, o som crescendo, a ambientação, os pássaros, a música, é tudo muito sutil, mas assim, é muito palpável, sabe? É muito tátil tudo aquilo ali. Então, essa intenção de você pegar um filme que se passa em uma outra época, com uma personagem super popular, né, uma atriz super popular em seu meio e tal, e você tentar trazer ela sempre quebrando a quarta parede e tal, eu acho que é uma linguagem que vai conversar muito bem com o seu público, porque ele vai trazer o público para perto e vai dar essa conotação que, como o Dani também falou, pode ser inclusive um estímulo para, deixa eu conhecer um pouco mais sobre, nem que seja sobre a Enola Holmes, entendeu? Deixa eu ver as histórias dela, o que ela faz, como é que ela fez e tal, será que vai vir mais coisa, não vai? Então, de repente, pode criar outros tipos de estímulo ali. E eu achei isso tudo muito interessante, assim, essa coisa, sabe, sensorial que o filme traz também pra gente. I didn't leave you because I didn't love you. I left for you because I couldn't bear to have this world be your future. So I had to fight. You have to make some noise if you want to be heard. Tem uma outra coisa importante. É o momento também, né? Assim, ele é um filme muito positivo e muito alegre. É uma aventura, né? Tipo, até infantil no sentido positivo, né? É uma aventura infanto-juvenil, uma aventura, né, que tem toda essa pegada, no momento em que tá todo mundo querendo uma aventura, né? Num outro mundo, outro tempo, outra coisa. Sabe, assim, tirar, esquecer da vida e tal. E acho que é um dos motivos também pra fazer sucesso e tal, e tá fazendo muito sucesso, tá todo mundo muita gente assistindo e tal, né, sendo muito popular e tal, por conta disso, assim, é um momento em que o mundo tá um pouco pedindo por esse tipo de história, mas tem vários momentos em que o cinema ganha com momentos em que tá todo mundo querendo esse tipo de história, daí essas histórias se destacam. Acho que tem isso também, acho que é um fato importante para se considerar, né? Mas, e uma coisa interessante só de comentar, que eu, enfim, tava pensando aqui, tipo, porque assim, querendo ou não, esse período que a gente vê, né, assim, 1900 e tal, um pouco mais de 100 anos atrás, a gente visualiza de uma maneira meio... E é bonito, né, assim, você vê isso, as lords e não sei o que, enfim, tipo, a gente tem uma visão meio romanceada desse período, mas o fato é que viver naquela época devia ser horrível, assim. Horrível, cara. Tipo, Londres devia ser um horror, devia ser um chiqueiro, assim. E, tipo, e aquilo, assim, o filme, ele encontra, e o livro provavelmente tem essa explicação, né, ele encontra uma saída pra eles terem um mínimo de conforto. Então, tipo, ela teve um dinheiro que a mãe deixou, aí depois ela ganha o dinheiro por ter encontrado, né, o Marquês, né, o menino lá. Então é meio que toda uma explicação pra explicar o porquê que ela tá morando numa pensão, que é onde as pessoas moravam na época, nessas pensões. A própria escola, né, que ela tá lá na escola e a professora chega e fala pra ela, você tá aqui porque você vai aprender a bordar, você vai aprender a cozinhar e tal, e tem um momento que a professora levanta e fala assim, um dia você vai me agradecer, principalmente quando você estiver bem casada e cheia de filhos ao redor e tendo sua casa. Tipo, é essa a perspectiva. Porque era essa perspectiva, mas assim, era um período horrível pra qualquer pessoa que não fosse rica e até pra quem era, por outros motivos, mas é isso, tipo, só pra gente visualizar, né, assim, como que é quase que a forma como a época é retratada também é uma versão ficcionalizada pros dias de hoje, pra gente se empolgar com a história, e é lindo, e eu adoro esses filmes de época, tipo, sabe aqueles Orgulho e Preconceito, né, eu fico imaginando, nossa, que legal ficar nesse jardim lendo um livro e não tem internet pra te atrapalhar, mas era horrível. Com o Mr. Darcy. Exatamente, mas era horrível viver naquela época, assim, isso que sei lá, é um pensamento que eu tive, assim, sabe, tem muita gente que pensa, sei lá, sabe assim, eu queria ter nascido nos anos 60. Cólera. Exatamente, morrer de cólera. Tem gente que fala assim, eu queria ter nascido nos anos 60, eu queria ter nascido na época do não sei quem.
Gente, nenhum período da história da humanidade foi melhor do que hoje. Exato. Acredite. Exato. Por incrível que parível. E eu queria só saber de vocês, assim, se a gente falou aqui sobre direção, roteiro, sobre a história e tal, mas eu queria perguntar pra vocês sobre justamente a Millie Bobby Brown, né? É uma atriz que a gente tá vendo crescer, literalmente crescer, né? Não é só de crescer de, nossa, ela está virando uma grande atriz, não é só isso. Mas a gente viu ela muito pequena no Stranger Things e tal, agora, né, sendo protagonista desse filme, já tinha feito lá Godzilla e tal, mas não tinha o mesmo peso e tal. E eu queria perguntar pra vocês, porque assim, a Millie Bobby Brown, ela vira e mexe, ela é colocada numa discussão justamente sobre a sexualização, né, de crianças, adolescentes e tal. Pegar aquela menina e aí, tipo, ir dando esses contornos pra ela, assim. O filme em si, ele brinca com isso no sentido de, inclusive, a personagem faz um questionamento sobre isso, né? Ela fala que aquilo ali incomoda ela não quer se enquadrar nisso e tudo mais. Mas eu queria saber a visão de vocês a respeito disso, assim. Além dela tá crescendo literalmente, ela está ficando maior e isso, né, é visível para nós que estamos ficando velhos, como o Dani bem falou no começo do podcast. Até agora o Rafael só tá ofendendo a gente. Vamos ver onde ele quer chegar. Não, e eu me incluo nisso, né? Então eu queria saber de vocês isso, assim, como que vocês veem essa questão, né? Porque eu acho interessante você ter essa atriz nesse papel e sendo que vira e mexe, ela é notícia, inclusive, por isso, né? Nossa, estão sexualizando e ela é só uma menina de 15, 16 anos e tal. E aí existe toda essa discussão, né? Na verdade, é bem aquilo que tem várias pessoas que comentaram, né? Tipo, primeiro que criaram a expectativa de que ela era uma criancinha e você sempre usa pessoas de uma certa idade um pouco maior pra fazer uma personagem mais de menos idade, né, na série, no caso do Stranger Things especificamente, até porque aqui nesse filme ela tá com 16 anos e ela tem 16 anos mesmo e tal. Mas é aquilo, ela só usou roupas adultas, né, tipo, sei lá, porque ela quer, porque ela é uma adolescente, ela quer usar, ela vai num evento super chique, ela vai usar um vestidão, ela vai usar mas de fato, é uma coisa que é fato, ela não usou em nenhum momento roupas mega sexy ou provocante, ela usou roupas, né? E então a sexualização veio justamente, mesmo que ela usasse roupa mostrando outras coisas, enfim, o fato é que a pessoa tem esse direito, mas eu entendo que haveria um debate diferente. Mas é isso, tipo, a sexualização veio por parte de pessoas, cabeça das pessoas, provavelmente de muitos homens, mais ou menos até como até fazendo paralelo, né? Quando o Harry Potter tava no fim lá, entrevistaram o Daniel Radcliffe e aí uma repórter mulher falou: é estranho sexualizar você, né? Porque você foi o Harry Potter. Ele falou assim: mas a audiência masculina não hesitou em sexualizar a Emma Watson imediatamente, né? Assim, foi ela ficar um pouquinho mais velha, ela já começou a ser... E eu acho que é isso, assim, é um resultado de uma sociedade, né? Tal, mas eu acho que a própria Millie Bobby Brown, pelo que eu vi, ela respondeu de maneira minimamente madura, né, no sentido de falar, né, sei lá, que ela estava chateada com isso e que não era o objetivo. E acho que é isso, ela acaba sendo essa figura que representa isso na tela e fora da tela, né? Assim, ela representa essa luta pelo direito de vestir o que quiser e tudo mais, que é toda uma questão que deveria estar sendo superada, inclusive, na nossa sociedade, né? No sentido de veste o que quiser, você não precisa ficar, sei lá, vendo ela além daquilo que ela realmente é, que é uma criança, né? Uma jovem. Tá? E ela é uma atriz muito boa, muito talentosa e muito carismática, boa, né? Eu não duvido, daqui a um tempo ela tá encabeçando um filme da Marvel ou da DC, ou um Star Wars da vida. Ela tipo, o público gosta muito dela, né? Tem muito carinho por ela. Ou até filmes premiáveis, né? Tipo, oscarizáveis e tal. Também. Eu assisti o Godzilla, Rei dos Mundos. Ela, não é que ela tá ruim, mas não tem muita... não tem muito o que ela fazer no filme. Assim, Godzilla, né, Henrique? É um terreno espinhoso pra nós. Mas
Mas é gostoso, que nem o Enola Holmes, é gostoso assistir ela, assim, nas quebras da quarta parede, você sorri junto com ela. Né? Eu acho que ela tem esse carisma, né? Ela é muito empática, né, cara? Assim, você olha, assim, você se conecta com ela, assim. Por isso que eu falei até dessa cena final, em que a gente tem ela ali com a mãe e tal. Nossa, eu fiquei tão, assim, emocionado com a cena, sabe? Das duas. Tipo, elas sem se abraçar, uma olhando pra outra, os olhos cheios de lágrimas, duas, tipo, falando, se justificando, se entendendo, e aí, tipo, aquilo, sabe, a última cena é um abraço ali e tal, e naquele momento ela não olha pra câmera, sabe, ela abraça e ela tá vivendo aquilo ali, e a gente viu a jornada dela chegar até ali, né, então a gente sabe por onde ela passou, sabe das dores que ela sentiu, e aí quando você vê esse abraço entre as duas, é como se você estivesse falando, cara, deu certo, sabe, deu certo, porque um pouco antes do final do filme, quando ela recebe a mensagem dos irmãos, e ela já desvenda a mensagem, sabe que eles são eles, que estão na praça e tudo mais, que ela vai lá, né, fica como se fosse uma mendiga ali pedindo dinheiro e tudo mais, enfim, ela, depois que passa isso, quando termina essa cena toda, que ela pega o cachorrinho ali, fica esse ponto de interrogação, que é, e a mãe? Será que vai ter um filme 2 e tal? E aí quando ela chega em casa e daí a moça fala, você tem uma visita, e é a mãe, ali na cara dela, que é isso que o Henrique tava falando, a interpretação, assim, sabe, o carinho que ela passa, sabe, como é uma pessoa, você sente aquilo ali junto com ela. Ela passa uma verdade bem legal, ela não é aquela atuação que grita, estou atuando. Que algumas pessoas têm, principalmente nessa idade, por conta da idade. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar aquelas dicas para você curtir melhor a sua semana. Dessa vez aqui 3 pessoas, vamos dar menos planos detalhes ou não, né? Porque às vezes vem aí o Dani, o Henrique ou eu mesmo, chega aí e a gente tem 5 planos detalhe para dar. Mas eu vou trazer 3. 3 tem sido o número de planos de detalhes que eu tenho dado, vou continuar aqui. Então, o primeiro plano de detalhe que eu tenho para trazer aqui para vocês é uma série da Netflix chamada Mundo Mistério, né? Série do Felipe Castanhari, né? Que é youtuber e tal, se dedica muito, né? A fazer esses vídeos explicando as coisas e tudo mais. Ele fez essa série, são uma série de 8 episódios, cerca de 30 minutos mais ou menos ali, 34 minutos dos episódios dele, e a série se propõe a responder de forma científica algumas coisas que a humanidade passou. Então, por exemplo, ele fala lá, existiria um apocalipse zumbi, por exemplo, isso seria possível? E aí ele faz um episódio todo explicando se é possível, se não é e tal. Aí ele vai mostrar que, tipo, hoje em dia, né, existem bactérias e tal, que se apropriam de corpos de insetos e controlam ele e tal. Então ele vai explicando isso. Ou tipo, como que os cães chegaram a ser essa raça, né, que é a nossa amiga e tal, sendo que eles vieram dos lobos, o que aconteceu, então ele vai explicar. Eu acho uma série muito didática e conversa muito bem com esse público também que provavelmente vai ver Enola Holmes e vai gostar, sabe? É uma série que tem umas explicações muito, muito claras, assim. Eu acho que o Felipe Castanhari, ele tem essa virtude de conseguir explicar as coisas de uma forma muito didática. Ele usa desenhos, às vezes ele faz analogias e tal. Então eu acho muito legal. É óbvio que para um episódio de 30 minutos você tem ali a informação base, né? Então não vai achando que você vai assistir o negócio e vai sair expert naquilo. Não, ele vai te trazer algumas respostas, vai explicar algumas coisas, e aí dali você pode pesquisar mais, entender um pouco mais e tudo mais. Mas eu acho que é uma boa porta de entrada, principalmente para quem quer se envolver um pouco mais, né, com essas respostas científicas das coisas. Daí, partindo para o YouTube, da onde vem o Felipe Castanhari, o canal Nostalgia e tudo mais, tem 2 vídeos que eu assisti recentemente que eu gostaria de recomendar. O primeiro é uma entrevista que o Ciro Gomes fez com o Silvio Almeida. O Ciro Gomes tem
Ele depois transforma isso em podcast e tudo mais, mas ele tem um quadro no canal dele que se chama Repare Bem, que é o jeito que o Ciro Gomes fala, né? E aí transformaram isso num quadro de entrevistas e tudo mais, e ele fica trazendo algumas pessoas para ele entrevistar. E aí ele trouxe o Silvio Almeida, que esteve há pouco tempo atrás aí no Roda Viva, né? E o Silvio de Almeida é um cara que é professor, advogado, filósofo, escritor e tal. Um homem preto, um homem que estuda lá fora, que escreve muitos livros, que ajuda a teorizar toda essa questão que a gente está vivendo hoje, né? Então ele documenta isso também, e ele tem uma visão muito clara, assim, sobre o racismo estrutural que existe no Brasil, no mundo e tal, e é um cara que é muito gostoso de você ouvir, assim, é muito interessante como ele entende as coisas de uma forma que deixa tudo mais claro, assim, também pra gente. Então, essa entrevista do Ciro Gomes, que eu acho que tem esse problema, né? O Ciro, eu acho que é uma pessoa que sofre disso, ele tem dificuldade de passar uma ideia clara, ele filosofa muito e, sabe, nos pormenores e tal, e às vezes perde o público. E eu acho que o Silvio de Almeida, ele é mais didático. E é muito legal você ver essa conversa entre os dois, porque o Silvio de Almeida muitas vezes consegue traduzir algumas coisas ali, e o Ciro Gomes, na verdade, faz mais um papel de entrevistador, né? Então ele levanta algumas questões ali e eles vão discutindo. E por fim, tem mais um vídeo do YouTube, que eu acho muito interessante das pessoas verem, principalmente agora, que é um vídeo da Juti Juti. Eu já passei uma vez um vídeo dela aqui. Agora a Juti Juti tem feito vídeos para o canal da GNT, e ela tá fazendo lá ela tem um espaço dentro do vídeo, dentro do canal da GNT, que se chama Juti Juti de Saia. E ela faz aqueles vídeos como ela sempre fez, a câmera e ela filosofando sobre alguma coisa. Ela fez um vídeo chamado Se Está Doendo, Não É Assim Mesmo. E ela fala um pouco sobre essa expressão que a gente usa, que às vezes a gente está falando sobre alguma coisa e a gente fala, é assim mesmo, é assim mesmo. E aí ela vai debater um pouco isso. Ela fala que ela odeia essa expressão de é assim mesmo, e ela resolve filosofar um pouco sobre isso. Ela acaba caindo nessa questão sobre violência contra a mulher e tudo mais. Enfim, acho que é uma boa porta de entrada. Então, no final das contas, os meus 3 planos detalhes aí acabam tendo algum tipo de relação, né, com o filme que a gente falou, porque o mundo mistério é uma porta de entrada, né, um lado científico, analítico e tal, que o Castanhari faz para essa galera, né, come of age. Aí a gente tem o Repare Bem, que é o Ciro discutindo junto com o Silvio essas questões estruturais da nossa sociedade, e aí a gente termina com o Juti Juti falando justamente sobre a mulher e sobre a gente não achar que é normal, a gente fala que é assim mesmo, que é tudo o que a Enola fala também no filme. Então olha aí que maravilha, é temático. o Daniel não chama o Mycroft de Microsoft, mas ele chama Jujutsu de Jiu-Jitsu, né? Mentira, não, Daniel, sou eu que sempre leio o Jiu-Jitsu. Muito bem, lembrando vocês aí que todos os links vão estar aqui no post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, vai lá no link, no post desse podcast, vai ter tudo lá, é só você clicar pra você ver, assistir, ler e tudo mais. E aí, Henriquinho, e você, o que você trouxe de bom? Cara, eu trouxe 2 planos detalhes, você começou com 3, vou falar 2, o Dani 1. É por ordem decrescente. O primeiro, um livro que se tornou uma série da HBO. O livro, ele se chama I'll Be Gone in the Dark. Aqui no Brasil, ele saiu com o nome de Eu Terei Sumido na Escuridão. Ele foi escrito pela Michelle McNamara. Ela tinha um podcast sobre true crime nos Estados Unidos e ela investigava crimes reais. E ela começou a investigar uma série de assassinatos que aconteceram entre os anos 70 e 80 na Califórnia, nos Estados Unidos. Era uma pessoa que eram crimes de arrombamento, depois eram crimes de estupro e depois se tornou crimes de assassinato. E daí ela ajudou a investigação a caçar esse criminoso, né, esse serial killer que nunca tinha sido pego. Spoiler do mundo real, a Michelle ela faleceu antes de finalizar o livro, e mesmo ela tendo falecido,
Aí os amigos dela, né, o consultor do livro, e o marido dela, que é o comediante Peyton Oswalt, sabe aquele gordinho baixinho? Sei. Terminaram o livro dela e pouco tempo depois dela falecer, o tal criminoso foi preso agora, 2016, se eu não me engano. Ou seja, mais de 40 anos depois que ele cometeu os crimes. Então, é uma história muito interessante. Então, existe o livro e a HBO fez uma série fantástica contando sobre os crimes e sobre o livro. E tem muito material da Michelle, do Peyton, entrevista com as vítimas sobreviventes. De longe, é uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. Muito interessante. Então a primeira dica é essa série, procurem aí na HBO. O livro e a série. O livro e a série, I'll Be Gone in the Dark. E eu menti pra vocês, eu falei que eu tinha 2 planos de detalhe. São 3. 2 sobre isso, são 3. E eu menti, são 4. É que na Netflix, semana passada, saiu uma série original nova chamada Ratched. Essa série, ela conta a história da personagem Mildred Ratched, que era aquela enfermeira malvadona do filme Um Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson. Então, o que acontece? O diretor, o Ryan Murphy, que é o diretor de Glee, American Horror Story, American Crime Story, ele que tá dirigindo essa série e produzindo, e ele é aqueles típicos diretores que sempre tem um monte de atores e atrizes queridinhos que ele vai, tipo, fazendo bilhões de projetos junto com ele, sabe? Sei. E ele pegou a Sarah Paulson, que participou de basicamente todos os American Horror Story. Ela faz a Ratched, né? É uma série bem legal. A primeira temporada só tem 8 episódios. Ela é violenta, ela é interessante, mas ela é bem graficamente violenta. Tem mutilação, pessoas feridas e tal, mas é bem interessante. E olha só, eu tava pensando nisso enquanto a gente falava sobre o Enola Holmes, porque ele pega uma história, né, do Estranho no Ninho, e ele pega um elemento, que era a vilã do filme, digamos assim, e faz todo uma história baseada naquele coadjuvante. E é o que a gente tá vendo, a gente viu hoje no filme, quer dizer, a Enola, ela é a irmã do Sherlock Holmes, que seria o cara mais conhecido, e a gente tem todo um universo ao redor dela, assim, quer dizer, bons roteiros, a gente pode pegar qualquer personagem e transformar em algo interessante. Muito bem, muito bem. O último é o Estranho no Ninho, porque é bom, não, logicamente, como a série se passa antes, você não precisa ter assistido o filme, mas é interessante ver, até porque a diferença das atrizes e o Jack Nicholson não faz mais filme, então é bom ver ele, tipo, bem jovenzinho, no auge da carreira dele, e é um filme muito legal. O Estranho no Ninho tem na Prime Video, e a Ratched é exclusivo da Netflix, então você se assiste pelos dois. Muito bem. Então tá aí, 4 planos detalhes, hein? O Henrique começa falando que vai ser a ordem decrescente e tal, pelo jeito agora jogou a responsabilidade de 5 planos detalhes pro Dani, porque virou o jogo esse negócio. Virou, mas vai ser só 3 mesmo. Vai ser só 3, mas olha, vai ser temático, gente. E eu juro por Deus, eu não tava planejando que fosse tão temático, mas no fim das contas é meio que tudo sobre a mesma. São 2 planos detalhes que eu tinha guardado pra indicar, que eu, enfim, consumi recentemente. E aí aproveitei um outro e vai ficar tudo meio que com alguma relação de alguma maneira, né, com a Enola Holmes. O primeiro vai ser um livro muito interessante que eu terminei de ler há algum tempo e tava na minha lista aqui pra eu indicar, no plano detalhe. Um livro chamado Na Pior em Paris e Londres, do George Orwell. O George Orwell é famoso por ter feito lá o filme, o livro, né, 1984, entre outros, Revolução dos Bichos e tal. E o Na Pior em Paris e Londres é um livro que ele escreveu antes disso, não sei se é o primeiro, não lembro agora se é o primeiro livro dele, mas é um livro que ele escreveu antes do 1984, da Revolução dos Bichos, e que conta basicamente a história dele mesmo. Ele é quase que autobiográfico, tem muita coisa que acho que ele se baseou em história de outras pessoas, mas basicamente ele teve uma vida muito pobre na juventude dele, assim. E foi isso mesmo, na pior, em Paris e Londres. Ele estava em Paris ele trabalhou como tipo era um cargo que tinha na época que era tipo o cargo mais baixo das cozinhas dos restaurantes e hotéis de Paris. Isso na década de
acho que de 20 para 30, né? 1920, 1930, mais ou menos a história. Enfim, e aí ele vai contando em primeira pessoa como que foi ele viver em Paris, sendo super pobre, nesses trabalhos super braçais, assim, e depois em Londres, onde ele realmente foi morador de rua, né? E dependia de viver nos albergues que tinha na época, né? E aí ele vai contando detalhes, o que acontecia, como que era, qual que era o esquema que eles encontravam, como que eles guardavam dinheiro, como que eles gastavam dinheiro. Muito legal, assim, além de ser uma leitura gostosa e levar para uma época diferente, apesar de ser uma época muito difícil, obviamente, um período muito difícil para ele, mas ela é interessante porque é aí que começou a brotar as ideias dele. O George Orwell era um cara bem, com ideias bem, digamos assim, que ele seria chamado de comunista, ele seria mandado para Cuba hoje em dia, e aí que nasceram essas ideias, porque ele viveu a pobreza, ele viveu a necessidade, então ele passou a entender a realidade dos moradores de rua e deixou de ter uma visão que muita gente da elite tem sobre essas coisas, tipo, sei lá, né? Como assim? É só ir trabalhar, né? Não é bem assim. Quando você tá com fome, não é só ir trabalhar. E aí, enfim, ele fala alguns momentos sobre essas coisas do trabalho, mas o livro é gostoso porque você vai vendo o dia a dia dele e dos amigos dele e do que ele fazia e tal, mesmo que nem tudo seja literalmente o que ele viveu. Ele pode muito bem ter criado com base na experiência dele, né? Então, esse livro. Aí, depois eu vou indicar um podcast, um episódio do podcast Londres Real. O podcast Londres Real é um podcast, inclusive pertence à Jovem Pan, né? Que é sobre Londres, basicamente, sobre a realidade de Londres. E nesse episódio, especificamente, que é um dos mais recentes, chamado Monarquia em Transe, e aí o Ulisses Neto, né, que é o repórter, né, que faz o podcast, ele conta como que tá a situação da monarquia atualmente. Então ele fala sobre como que ela tá meio bizarra hoje, porque basicamente o príncipe Harry tá nos Estados Unidos, vai ter um reality show, né? Inclusive na Netflix parece que vai ser show dele, e aí tipo ele falou umas coisas meio que palpitou na política, e daí ele fala sobre a cultura britânica, porque na cultura britânica hoje, a monarquia não abre a boca sobre política, não pode falar nada, eles não podem dar opinião sobre ninguém, eles ficam quietos, eles não votam, inclusive, né? Príncipe, sei lá, ninguém da monarquia, da família real, vota. Ele fala disso, fala de outras questões e apresenta a realidade da monarquia hoje e como que as coisas estão até em meio a tanta convulsão política na Inglaterra atualmente. É bem interessante. E, por fim, eu vou indicar os livros do Sherlock Holmes. Uma coisa simples assim. Eu vou até deixar um link de uma coleção da HarperCollins, mas tem outras editoras que publicaram Sherlock Holmes de várias formas, em várias artes, vários tipos de tradução, etc. Mas eu acho que para todo mundo que viu Enola Holmes e gostou, gosta de mistério, gosta dessas coisas, é bem legal, assim, é muito gostoso de ler, não é difícil, não é complicado para quem é mais jovem e está ouvindo o podcast, não é uma leitura, sabe assim, complexa, nem com palavras difíceis, não, é uma leitura super leve, super gostosa, eu li quase tudo na minha adolescência, assim, enfim, quem viu, gostou, com certeza vai gostar de ler os livros do Sherlock, e acho que é, enfim, super interessante aproveitar esses momentos para ir para esses clássicos e ler, então leiam Sherlock Holmes, leiam os livros do Conan Doyle. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 386, batemos esse papo aqui muito legal sobre Enola Holmes, esse filme aí que está na Netflix, facinho de você ver, é um filme que vai te deixar mais leve, é um filme agradável de se assistir, é um ótimo entretenimento e ainda, né, tem esse monte de coisa nesse subtexto dele aí, que ajuda também a gente a se debruçar, entender um pouco mais algumas decisões ali do diretor, do roteirista e tudo mais, e a gente, pra
desvendar esses mistérios, né, por trás aí de Enola Holmes, contamos aqui com a presença do nosso querido Henrique Risato, que voltou aqui pro podcast Cinemação, depois de fazer um episódio sensacional lá no Geração M sobre MTV, né, os álbuns ao vivo. E obrigado pela sua presença, Henriquinho. Deixa aí suas redes sociais, né, e deixa o convite também pra galera aí te ouvir lá no Geração M. Cara, eu que agradeço o convite, fiquei felizão de participar. Convidar então o pessoal aí ouvir eu e o Xaxim falar várias nerdices e coisas de velho lá no Geração M Podcast. Nossas redes sociais todas é @Geração M Podcast, e capítulo novo sai segunda-feira a cada 2 semanas. Então você fica de olho aí no feed do Cinemação e segue a gente também lá no Geração M. Isso aí, perfeito. Dani, obrigado também pela sua presença em mais um podcast. Valeu, que agradeço. Obrigadão, Henrique, por ter participado aqui, porque foi importante a gente fazer essa conversa. Eu gostei muito do filme, de falar sobre ele. E é isso. E me sigam nas minhas redes sociais também. Às vezes eu esqueço de falar, mas é @DanielCuri com Y. Me seguem lá porque eu fico @DanielCuri no Twitter. Tem outras redes, mas daí vocês procuram. E eu fico falando muita coisa e, enfim, e me sigam lá. É isso. E o Y é no Curi, não no Daniel. Exatamente. Nunca se sabe. É bom avisar, é isso aí. O podcast Cinemação 386 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.